A névoa da madrugada ainda pairava sobre a terra batida de Fort Valor, uma base escondida no coração da Geórgia, onde recrutas chegavam frágeis e saíam com aço nas veias. O sol ainda não havia nascido, mas as botas já haviam tocado o chão. O ar vibrava com incerteza, enquanto um novo grupo de recrutas permanecia em formação, rígidos de nervosismo e confusão alimentada por noites mal dormidas. Então ela apareceu. A sargento Riley Dawson não era alta, mas sua presença pairava sobre todos. Seu rosto carregava as marcas da guerra. Cicatrizes pálidas desciam pela bochecha direita, desaparecendo sob a gola do uniforme. Outra se curvava ao longo do antebraço, visível logo abaixo da manga dobrada. Sua expressão era indecifrável, seu andar firme apesar do leve mancar. Ela não escondia nada. Os recrutas ainda não sabiam seu nome, mas notaram o silêncio que caiu quando ela entrou no campo de treinamento. O soldado Jace Monroe abafou uma risada. Quem deixou o zumbi entrar? Sussurrou para o recruta ao lado, com um sorriso presunçoso. Deve ter sido costurada com sobras. Alguns riram discretamente, mas a maioria permaneceu em silêncio, olhos à frente. Riley não disse nada. Passou por eles como um fantasma feito de disciplina e pólvora. Inspecionava a linha, escaneando os rostos, e seus olhos pousaram brevemente em Monroe, tempo suficiente apenas para que ele soubesse que ela ouvira, e não se importava. Naquela manhã, o grupo foi oficialmente entregue a ela como instrutora pelos próximos 8 intensos semanas de treinamento básico. O oficial comandante foi claro. A sargento Dawson viu mais combate do que a maioria de vocês jamais sonhará. Escutem. Aprendam. Sobrevivam. Assim que ficaram a sós, sua voz cortou o ar frio como uma lâmina. Não sou babá de ninguém. Não sou sua amiga. Sou a muralha entre você e o fracasso. Entendido? Sim, sargento! Gritaram de volta, embora as vozes tremessem. Então metam-se! Ela os fez correr duro. Sem piedade. Sem desculpas. Recrutas caíam de joelhos de exaustão. Alguns vomitavam. Outros choravam nos chuveiros quando achavam que ninguém escutava. Riley observava tudo com um olhar calmo e calculado. Não por crueldade, mas porque sabia o que era necessário para manter alguém vivo quando o mundo real chegava. Ainda assim, Monroe mantinha sua postura desrespeitosa. Ela anda como se tivesse uma perna na cova. Zombou certa noite, acrescentando que as cicatrizes dela vieram de tropeçar no próprio ego. Ele dizia alto. Queria que ela ouvisse, e ela ouvia. Mas, novamente, nenhuma repreensão, nenhum castigo. E isso o irritava mais do que se ela tivesse gritado. Monroe não entendia por que alguém como ela podia andar por ali como uma lenda, parecendo que deveria estar em um leito de hospital. O que Monroe não sabia, o que nenhum deles sabia, era que aquelas cicatrizes vieram de uma bomba à beira da estrada, nos arredores de Kandahar, que Riley havia sido lançada para fora de um Humvee, sangrando e em chamas. E ainda assim rastejou de volta pelo fogo para arrastar 3 irmãos de armas para fora. 3 viveram. 1 não. Mas essa era uma história que ela ainda não tinha contado. Naquela noite, Monroe e alguns outros estavam nos alojamentos, rindo discretamente. Ele imitava a voz dela, forçando o tom e mancando de forma exagerada. Os outros riam, nervosos, sem saber se aquilo era engraçado ou pura estupidez. Riley estava do lado de fora da porta, ouvindo. Virou-se e foi embora sem dizer uma palavra. Porque a sargento Riley Dawson acreditava em algo que a maioria dos recrutas ainda não havia aprendido. O campo de batalha nem sempre está lá fora. Começa na mente, e Monroe logo aprenderia isso, a uma lição humilhante de cada vez. Na segunda semana, o calor chegou. O sol da Geórgia castigava como punição, e os ânimos ferviam sob a superfície. Bolhas se formavam nas mãos e nos pés, o sono era raro, o conforto inexistente.
Os recrutas estavam aprendendo a diferença entre desconforto e desespero. Mas Monroe ainda não havia aprendido a humildade. Todas as manhãs, Riley permanecia diante deles com a expressão dura como granito, as cicatrizes expostas como provas vivas de sobrevivência. Seus comandos eram claros, afiados e precisos. Ninguém questionava suas táticas. Eram brutais, mas funcionavam. Monroe, no entanto, não se continha. Durante uma formação, cutucou o colega ao lado. Olha como ela manca. Juro que é movida da WD-40. Risos se espalharam, alguns hesitantes, outros reais. Ele se alimentava da atenção. Monroe não era o pior fisicamente, mas mentalmente era imaturo, arrogante, acostumado a ser o centro das atenções. O que ele não percebia era que suas piadas não apenas estavam sendo notadas, mas estavam sendo lembradas. Numa tarde, durante uma marcha forçada por mato denso e terreno íngreme, Riley liderou na frente. Nenhum outro sargento fazia isso. A maioria caminhava ao lado ou atrás. Não ela. Carregava seu equipamento, mancando pela poeira, e nunca pedia descanso. O suor encharcava seu uniforme, escorrendo pelas cicatrizes queimadas em seu pescoço como chuva em terra rachada. Monroe caminhava atrás, sussurrando. Aposto que ela faz isso por pena. Só quer que sintamos dó. Mas agora os outros já não riam tão fácil. O soldado Lewis, um garoto quieto de Montana, retrucou. Então por que ela ainda está na frente carregando o dobro que você? Monroe desdenhou, mas um lampejo de insegurança passou por seu rosto. Ele já não era mais o centro do grupo. Riley era, não porque quisesse, mas porque superava, resistia e disciplinava mais que qualquer um. Naquela noite no refeitório, Monroe voltou a levantar a voz. Já se perguntaram como ela era antes de derreter? Aposto que era gostosa. A mesa ficou em silêncio. Riley estava atrás dele. Ele não a viu, mas os recrutas viram. E então seus olhos se arregalaram em pânico. Soldado Monroe, disse ela com frieza. Ele se enrijeceu e virou-se lentamente. Sim, sargento. Ela o encarou por um segundo longo. Sem raiva nos olhos. Apenas aquela calma estranha que sempre parecia mais perigosa que a fúria. Termine sua comida. Você está de serviço na latrina até novo aviso. Ele engoliu seco. Sim, sargento. Ela se virou e saiu. Seu mancar rítmico, constante. Depois que ela partiu, ninguém disse uma palavra por vários minutos. Monroe sentiu o calor subir pelo pescoço, não por vergonha, mas pela dor aguda de ter sido publicamente neutralizado. Ele não estava acostumado a ser ignorado. Não entendia que a verdadeira autoridade não gritava, esmagava com silêncio. Naquela noite, nos alojamentos, Monroe atirou as botas contra o armário. Tuas soube no armário, frustrado. Ela acha que está acima de todos nós, só porque tem umas malditas cicatrizes e manca não a torna especial. Ninguém respondeu. Não desta vez, algo havia mudado naquele dia. Enquanto limpava o equipamento, o soldado Lewis ouviu um dos instrutores conversando. Você sabe quem ela é, né? Cochichou. É a Phoenix, aquela do atentado à caravana Alpha 7. Ela puxou 3 soldados de um Humvee em chamas. Lewis ainda não tinha contado a Monroe, mas nem precisava. A forma como Riley se portava, como nunca tremia, nunca reclamava, nunca se gabava, estava começando a dizer mais que qualquer boato. Mas Monroe ainda estava preso à ilusão da força, cego para a diferença entre barulho e poder. E logo essa ilusão ruiria, com fogo, fumaça e silêncio. Na terceira semana, a verdadeira separação começou. Recrutas fracos começaram a ceder sob pressão, e os fortes começaram a emergir. Não apenas em corpo, mas em mente. Riley os pressionava mais agora. Chamadas para despertar antes do nascer do sol. Percursos de obstáculos dobrados. Inspeções de equipamento tornaram-se impiedosas. Ela não gritava muito, mas quando gritava, sua voz atingia como um martelo batendo em aço.
Os recrutas a odiavam e a respeitavam em igual medida. Numa tarde escaldante, Riley ficou diante deles ao pé da infame Colina 40, uma encosta íngreme e irregular usada para testar a resistência. Desta vez, teriam que subir com mochilas cheias. Vocês vão até o topo e voltar 2 vezes, ela disse, andando diante deles. Quem deixar cair o equipamento ou reclamar, vai de novo. Gemidos se espalharam. Eu não pedi comentários, ela latiu, olhos estreitados. Mexam-se. Os recrutas dispararam. Monroe saiu rápido, determinado a ultrapassar todos, especialmente ela. Mas não aguentou. O peso o desgastou na metade da subida. Suor escorria de seu rosto, suas pernas começaram a tremer. Ao chegar ao primeiro cume, desabou ao lado de uma árvore, ofegante. Riley passou por ele sem diminuir o passo. Não olhou para ele. Não disse uma palavra. Quando desceu novamente e iniciou a segunda subida, os recrutas começaram a notar. Ela tá indo de novo, murmurou o soldado Lewis. Nem descansou, sussurrou outro. Riley já estava à frente da maioria deles de novo. Monroe cerrou os dentes e forçou-se a levantar. Não queria ser deixado para trás por ela. Mas suas pernas não cooperavam. Ao tropeçar colina abaixo, seu pé agarrou-se a uma raiz e ele caiu com força, ombro primeiro. Droga, resmungou. Riley já vinha atrás dele novamente. Está bem, soldado? Ela perguntou com voz calma. Estou bem, respondeu ele irritado. Então levante-se. E ele levantou, mal, e juntou-se aos outros na base. Seu orgulho estava fraturado, sua confiança danificada. Mas não foi a queda que mais doeu. Foi perceber que Riley, a mulher que ele zombava, tinha dominado todos eles sem vacilar. De volta aos alojamentos, os hematomas se transformaram em silêncio. Nenhuma piada naquela noite. Monroe sentou-se quieto em sua cama, massageando o joelho dolorido. Do outro lado do quarto, Lewis olhou para ele. Você realmente não sabe quem ela é, né? Perguntou calmamente. Monroe franziu a testa. Do que está falando? Phoenix, disse Lewis. É assim que a chamavam. Alpha Set Kandahar. Monroe revirou os olhos. Quer dizer que é real? Lewis assentiu. Ela tirou 3 soldados de um veículo em chamas. Um deles estava pegando fogo. Ela levou estilhaços no rosto e nos braços. Pensaram que ela estava morta. Monroe não respondeu. Você zombou de uma lenda, cara. A palavra lenda ruminava na mente de Monroe. Ele pensou na pista de obstáculos, no silêncio dela, na força dela, em seus olhos. Ela não era apenas uma instrutora durona. Era algo completamente diferente. Mas ele ainda não podia admitir isso. Não ainda. Na manhã seguinte, Riley ordenou outra marcha. Desta vez, mais fundo na mata, sob pressão simulada de combate. Permaneçam alertas, disse a eles. Fiquem juntos e, se entrarem em pânico, fracassam. Monroe ainda estava dolorido, mas manteve o ritmo. A floresta estava escura, sons ecoando de alto-falantes escondidos, tiros, gritos, caos simulado. A névoa se espalhava enquanto o sol se escondia atrás das árvores. De repente, granadas de fumaça explodiram. Um estrondo alto ecoou. Os recrutas se dispersaram. Monroe congelou, prendeu a respiração, se abaixou atrás de um tronco. Desorientado, a visão turva pela névoa e o ruído. Então sentiu uma mão firme puxando-o pelo colete. Mova-se! Gritou Riley, erguendo-o. Ela correu ao lado dele, desviando pelo fogo simulado e sons desorientadores até alcançarem o ponto de encontro. Monroe caiu no chão, arfando. Não precisava ser salvo, murmurou. Riley agachou-se ao lado dele, seus olhos sem emoção. Ótimo. Então da próxima vez não congele. E se afastou. Mas algo havia mudado no peito de Monroe. A rachadura formando-se onde antes existia arrogância. A floresta ainda ecoava nos ouvidos de Monroe, muito depois do fim do combate simulado.
A fumaça havia se dissipado. Os tiros haviam se tornado memória. Mas uma imagem permanecia. Riley Dawson puxando-o do caos. Aquela cena se repetia em sua mente inúmeras vezes. A mão marcada agarrando seu colete, os olhos dela ardendo como munição viva. Ele não conseguia esquecer o modo como ela o olhou. Não com pena, nem com raiva, mas com algo pior, decepção. O pelotão marchou de volta em silêncio. Mesmo os recrutas mais falantes nada disseram. Todos tinham visto. Monroe congelando. Riley o salvando. Mais tarde, durante o debriefing, Riley ficou diante deles. Metade de vocês se moveram como civis. Vocês entram em pânico. Se dispersam, morrem. Disse severamente. Isto foi uma simulação. Da próxima vez pode não ser. Monroe cerrou os punhos. Ela olhou diretamente para ele. Alguns de vocês são corajosos, até serem testados. Outros ficam quietos e se levantam quando importa. Descubram qual vocês são. A sala permaneceu em silêncio enquanto ela os dispensava. Monroe ficou sentado por mais um momento. Seus olhos fixos no chão. Nos alojamentos naquela noite estava inquieto. O sono o evitava. Seu orgulho, outrora inflado e intocável, agora jazia rasgado no chão junto com seu equipamento. Finalmente explodiu. Isso é ridículo, murmurou, atirando a camisa contra a parede. Ela age como se fosse uma heroína de guerra. E nós todos devemos nos curvar diante dela. Foi só uma simulação. O soldado Lewis, que estivera calado a noite toda, olhou de seu beliche. Você acha que ela age como heroína? Ela nem fala sobre isso. Você só continua desrespeitando alguém que fez mais em um dia do que você em toda a vida. Monroe encarou. Ela me salvou. Grande coisa. Eu não pedi. Lewis agora se levantou. Ela também não pediu as cicatrizes, mas as conquistou. O quarto silenciou. Então Riley entrou. Ela tinha ouvido cada palavra. Não levantou a voz. Não gritou. Apenas o encarou como se estivesse olhando através dele. Não para ele. Você acha que isso é sobre você? Perguntou. Sua voz era baixa, mas afiada o suficiente para cortar. Monroe engoliu em seco, mas não disse nada. Riley se aproximou. Você sabe quantos soldados congelaram igual a você? Gente boa, gente com quem treinei, com quem ri, com quem supliquei. Um segundo de hesitação num tiroteio é tudo o que leva. Sua voz tremeu levemente, não por fraqueza, mas pelo peso da memória. Você acha que sabe o que é isso? Não é um jogo. Não se trata de gritar ou punir. Trata-se de permanecer vivo quando tudo dentro de você quer fugir. Por um momento, o quarto pareceu menor, como se o ar tivesse ficado mais denso ao redor deles. Ela se virou. Você vai aprender o que isso significa ou vai quebrar antes de vestir um uniforme em combate. E assim saiu. Monroe sentou-se lentamente. Peito apertado. Não falou mais naquela noite. Na manhã seguinte, Riley liderou o treinamento físico como de costume, sem mencionar a noite anterior, sem punição extra. Esse era o jeito dela. Mas algo havia mudado. Monroe seguiu cada comando com precisão. Não fazia piadas, não buscava risdas. Mantinha os olhos nela, tentando-a pela primeira vez compreender em vez de julgar. Naquela tarde, durante o treinamento com armas, ele ficou depois que todos haviam saído. Riley percebeu. Não disse nada, apenas o observou enquanto ele desmontava e remontava seu fuzil repetidamente, o suor escorrendo, as mãos tremendo. Mais tarde, Lewis o encontrou sentado sozinho do lado de fora. Está começando a entender? Perguntou. Monroe assentiu lentamente. Ela não precisa do nosso respeito. Já conquistou. Nós é que estamos atrasados. Lewis sorriu. Antes tarde do que nunca. Mas o verdadeiro acerto de contas ainda não havia chegado. No dia seguinte, Monroe seria chamado ao gabinete do general, e tudo mudaria. A manhã seguinte começou como qualquer outra, até que o nome de Monroe ecoou pelos alto-falantes. Soldado Monroe,
Apresente-se imediatamente ao gabinete do general Coleman. Cabeças se viraram. Recrutas se endireitaram. A garganta de Monroe apertou enquanto se levantava. O general? Ele não havia feito nada de errado. Pelo menos nada que justificasse a atenção da mais alta autoridade da base. Nervoso, seguiu o caminho sinuoso pelos prédios administrativos, passando por saudações e portas guardadas, até chegar à sala do general. Um oficial severo abriu a porta. Entre, Monroe entrou. O general Coleman estava atrás de uma grande mesa decorada com prêmios e fotografias. Ele levantou o olhar com olhos penetrantes, cinzentos e indecifráveis. Sente-se. Monroe obedeceu. O general recostou-se e cruzou as mãos. Você está sob o comando da sargento Dawson há 3 semanas. Sim, senhor. Você a questionou, zombou dela, desafiou sua autoridade. Monroe abriu a boca, mas Coleman levantou a mão. Não estou interessado nas suas desculpas. Quero que veja algo. Virou-se para um armário próximo, abriu-o e tirou uma pasta grossa marcada como confidencial. Dentro havia um pendrive. Ele o conectou a um monitor. A tela piscou. Monroe assistiu, congelado. As imagens eram granuladas, gravações de bodycam e drones editadas juntas. Um comboio de Humvees seguia por uma estrada empoeirada do Afeganistão. Então uma explosão. Fogo, gritos, caos. Um soldado já em chamas rastejava dos destroços. Os outros estavam inconscientes ou presos. Então ela apareceu. Riley. Sem cicatrizes, mais jovem, mas ainda ela. Estava sangrando na cabeça, mancando muito. Gritou no rádio e correu direto para as chamas. Um por um, tirou os soldados do veículo. Seus braços pegaram fogo. Ainda assim, ela os arrastava, rolando, rastejando, sem parar. Quando tirou o último, suas costas estavam completamente queimadas, seu rosto desfigurado. O vídeo parou na imagem final. Ela deitada ao lado dos homens que salvara, imóvel, fumaça subindo de seu uniforme. Coleman falou. Ela teve 2 paradas cardíacas antes dos paramédicos a trazerem de volta. Passou 6 meses na UTI, dezenas de cirurgias. Então voltou para cá e pediu para servir de novo. Monroe estava em silêncio, tremendo. Ela não voltou por medalhas. Voltou para treinar soldados para que não morressem do jeito que os irmãos dela quase morreram. O general o encarou. O codinome dela era Phoenix, porque ela renasceu das cinzas, e você zombou dela. Os olhos de Monroe ardiam. Senhor, eu não sabia. Não, disse Coleman. Você não se importou em saber. Isso é pior. Inclinou-se, a voz baixa. Você acha que cicatrizes tornam alguém fraco? Cada cicatriz que ela carrega é um lembrete de que outros viveram porque ela sangrou. Monroe engoliu em seco. Ela não o denunciou. Não o envergonhou diante dos outros. Mas eu estou fazendo isso agora. Porque é hora de você entender o que é força de verdade. Coleman levantou-se. Está dispensado. Monroe levantou-se com as pernas trêmulas, prestou continência de forma vacilante e saiu sem dizer uma palavra. Lá fora, o ar parecia mais pesado. O mundo parecia diferente. Sentou-se sob uma árvore ao lado do caminho. As mãos enterradas no rosto, a vergonha o apertava como um torno. De volta aos alojamentos, os recrutas notaram sua ausência. Quando voltou, nada disse. Caminhou direto até o escritório de Riley. Ela nem olhou para cima. Ele ficou em posição de sentido. Eu vi as imagens, sargento. Eu vi você no Afeganistão. Eu vi a Phoenix. Ela não piscou. E sua voz vacilou. Desculpe por tudo. Ela se levantou devagar, caminhou até ele e o estudou. Acha que um pedido de desculpas resolve tudo? Não, sargento. Só queria que soubesse que agora eu entendo. Um longo silêncio passou. Ela assentiu uma vez. Então haja como tal. Ele prestou continência e saiu.
Pela primeira vez desde que chegou, sentia-se pequeno, não porque ela o fez sentir assim, mas porque finalmente compreendia a magnitude da força dela. E naquele momento, Jace Monroe deu seu primeiro passo real para se tornar um soldado. Na manhã seguinte, Monroe foi o primeiro a acordar. Estava de pé, no escuro, do lado de fora dos alojamentos, totalmente uniformizado, botas amarradas, fuzil limpo, não para impressionar ninguém, mas porque não conseguia dormir. As palavras do general, o silêncio de Riley e a imagem dela em meio ao fogo, puxando vidas do inferno, se repetiam em sua mente como uma punição. Quando Riley chegou para o treinamento físico matinal, arqueou a sobrancelha ao vê-lo já em formação. "Está adiantado", disse. "Não há motivo para não estar, sargento." Uma pausa, então um breve aceno de cabeça. Os outros foram chegando aos poucos, com olhos sonolentos e pernas doloridas. Monroe não falou. Ajudou a montar os cones. Correu cada exercício com foco implacável, mantendo o ritmo, mesmo quando seu peito ardia. Sem reclamações, sem exibição. Apenas determinação. A mudança não passou despercebida. O soldado Lewis se aproximou durante uma pausa para a água. "Está bem, cara?" Monroe limpou o rosto e assentiu. "Eu estava errado, só isso. Tenho muito a consertar." Lewis sorriu de leve. "Ela vai perceber. Ela vê tudo." Riley, como sempre, não disse uma palavra sobre sua transformação. Mas o testou. Designou-o como líder nos exercícios de movimentação de equipe, algo em que ele havia fracassado antes. Desta vez, ele não tropeçou. Ouviu, adaptou-se, comunicou-se. Quando um companheiro torceu o tornozelo, Monroe se abaixou e ajudou a carregá-lo pelo restante do percurso. Riley observava à distância, braços cruzados, olhos indecifráveis. Mais tarde, na baia de treinamento, ela o chamou de lado. "Acha que porque viu um vídeo, agora sabe quem eu sou?" "Não, sargento. Acho que porque vi você liderar. Estou apenas começando a entender." Ela o analisou. "A dor ensina, mas nem sempre permanece. Está falando sério agora. Vai continuar assim?" "Vou." Um novo silêncio se estabeleceu entre eles. Então ela lhe entregou um maço de manuais. "Estude isso. Você vai dar o briefing de equipamentos amanhã." Sua mandíbula caiu levemente. Essa função geralmente era destinada aos recrutas de elite. "Sim, sargento." Respondeu rapidamente, surpreso, mas honrado. Enquanto se afastava, Riley permitiu a si mesma o menor dos sorrisos. Não porque ele havia mudado da noite para o dia, mas porque ela sabia como era quando o orgulho se quebrava e algo melhor começava a ser reconstruído. Naquela noite, Monroe sentou-se sozinho fora dos alojamentos, manuais em mãos, lendo sob a luz de um poste, postura ereta. Lábios se movendo em silêncio enquanto ensaiava. Perto dali, Riley se encostava contra a parede, observando sem ser vista. Não era mais sobre o pedido de desculpas. Era sobre disciplina, sobre coração. Ele finalmente começava a carregar aquilo que ela queria que todo soldado sob seu comando compreendesse: o peso da responsabilidade. Mais tarde naquela noite, o general Coleman visitou o campo de treinamento. Riley ficou ao lado dele na área de tiro. "Ele parece diferente", disse o general, com os olhos fixos em Monroe à distância. Riley assentiu uma vez. A dor o alcançou. "Acha que ele entendeu agora?" "Veremos. O respeito é conquistado quando ninguém está olhando, e ele está apenas começando a conquistar o dele." Coleman sorriu levemente. "Ele tem sorte de você não tê-lo esmagado. Você fez mais do que treiná-lo. Deu a ele um espelho." "Eu não dei", ela respondeu. "Ele encontrou. Eu só não desviei o olhar quando ele viu quem realmente era." Eles observaram em silêncio enquanto Monroe ajudava outro recruta a ajustar a postura de tiro. Paciente e calado. Sem mais zombarias. Sem mais alarde. Apenas ação. E Riley sabia. Mudanças reais não vinham com grandes discursos. Vinham com um soldado silenciosamente se erguendo mais alto do que no dia anterior.
Na 7ª semana, o pelotão estava mais enxuto, mais forte e mais silencioso. Os fracos haviam sido eliminados. Os que restaram aprenderam que tornar-se soldado não se tratava de ego ou atitude, mas de resistência, respeito e de aparecer mesmo quando tudo doía. Jace Monroe havia se tornado um dos mais fortes. Não porque corria mais rápido ou levantava mais peso, mas porque finalmente havia parado de tentar provar algo para todos e começado a provar para si mesmo. Durante uma inspeção de armas, seu fuzil estava impecável. Seu uniforme, impecável. Riley passou por ele sem dizer uma palavra, e aquele silêncio agora soava como aprovação. Mais tarde, naquele dia, Riley ficou diante do pelotão. Amanhã é a avaliação de campo. Vocês vão operar em simulação de fogo real. Os líderes de esquadrão foram escolhidos. Ela começou a chamar os nomes. Quando chegou a Monroe, não fez pausa. Esquadrão Charlie. Monroe, você lidera? Ele piscou por um segundo. Achou que havia escutado errado, mas os outros o olharam com acenos de reconhecimento. Sem mais zombarias, sem mais pena, apenas respeito. Sim, sargento, respondeu ele, erguendo-se com firmeza. Naquela noite, estudou mapas do terreno, memorizou códigos de chamada, distribuiu funções. Não dormiu. Não precisava. Estava pronto. O exercício de campo começou ao amanhecer. A névoa rolava sobre as colinas, transformando tudo em uma massa cinza. Os recrutas se moviam como sombras entre os arbustos. Balas de tinta disparadas de estações ocultas. Explosões simuladas ecoavam à distância. Monroe se movia com propósito. Sinalizava. Vigiava sua equipe. Liderava com mãos firmes e foco aguçado. Quando um recruta tropeçou e rolou ladeira abaixo, Monroe não gritou. Ele se jogou ao lado dele. Verificou ferimentos, puxou-o de volta e seguiram juntos. Riley observava da tenda de comando. Expressão indecifrável, fones crepitando com os sinais do campo. Esquadrão Charlie limpo, comentou um observador. Monroe está segurando a linha. Horas se passaram. Ferimentos simulados. Resgates de equipe. Pressão de tempo. A equipe de Monroe completou a missão em tempo quase recorde, sem baixas. Quando retornaram, cobertos de sujeira e suor, Riley estava esperando. Ela se aproximou, olhos fixos em Monroe. Relatório: líder de esquadrão. Esquadrão Charlie contabilizado. 0 perdas. Uma lesão leve. Missão completa, sargento. Ela não sorriu, mas assentiu. Bom. Dispensado. Naquela noite, com o sol se peindo, Monroe voltou ao escritório dela. Não como um recruta em busca de perdão, mas como um soldado grato por ter crescido. Ela levantou os olhos quando ele entrou. Por que está aqui? Queria agradecer, ele disse. Não por me dar uma segunda chance, mas por não me proteger da minha própria estupidez. Você me deixou cair. Ela recostou-se, braços cruzados. E você se levantou. Ele assentiu. Eu não entendia antes. As cicatrizes, o silêncio. Achei que isso a tornava menos, mas a torna mais. Você não apenas sobreviveu. Voltou para tornar os outros melhores. Houve uma pausa. Então Riley se aproximou. Sabe o que meu comandante me disse depois de Kandahar? Disse que a única coisa mais perigosa que uma bala é um homem que se recusa a aprender. Ela apontou para suas cicatrizes. Isso aqui não foi o que quase me matou. Foi pensar que eu não tinha mais nada a oferecer depois. Monroe a encarou. Você estava errada. Eu sei, disse ela. E você também estava. Um silêncio se estabeleceu. Este não era pesado, era merecido. Ela estendeu a mão. Ele apertou firme. Você ainda não terminou, ela disse, mas está se tornando alguém que eu confiaria no meu esquadrão. Isso significava mais que qualquer medalha. Mais tarde, perto da fogueira do lado de fora dos alojamentos, os recrutas sentavam-se comendo MREs e contando histórias.
Monroe ouvia mais do que falava. Alguns olhavam para ele e assentiam. Ele não era mais o mais barulhento. Não precisava ser. A luz do fogo dançava em seu rosto e nas cicatrizes de Riley quando ela passou por ali no escuro, silenciosa e imponente. Desta vez, ninguém zombou dela. Todos ficaram um pouco mais retos quando ela passou, porque agora todos sabiam quem ela era e quem ele estava se tornando. O dia da formatura amanheceu claro. O céu tingido de dourado e azul pálido enquanto o sol da manhã se erguia sobre Fort Valor. Bandeiras dançavam ao vento. Fileiras de cadeiras dobráveis cobriam o campo de desfile onde famílias se reuniam, seus rostos cheios de esperança e orgulho. Monroe permanecia em formação com seus colegas recrutas. Seus uniformes impecáveis, botas polidas, olhos à frente. 8 semanas de sangue, suor e transformação estavam atrás deles. O que estava por vir era desconhecido. Mas eles estavam prontos. Ele não era mais o mesmo homem que havia chegado, arrogante e barulhento, zombando de uma mulher que não compreendia. Agora, ele permanecia ereto, ombros firmes, não por arrogância, mas por uma confiança conquistada. No palco, o oficial comandante fez o discurso final. Então veio o momento que todos os recrutas aguardavam. A marcha cerimonial. Quando o pelotão foi chamado à frente, Riley estava ao lado. Prancheta em mãos, olhar atento. Sua postura ainda carregava um leve mancar, mas sua presença era inabalável. O nome de Monroe foi chamado. Ele avançou, recebeu seu certificado, prestou continência e virou-se para encarar a multidão. Na primeira fileira, seus pais aplaudiam. Sua mãe com lágrimas nos olhos, o rosto do pai orgulhoso, mas atônito. Eles ainda não sabiam o que havia mudado nele. Ainda não. Mas em breve saberiam. Quando Monroe voltou à formação, um murmúrio sutil começou na plateia. Começou com uma voz. Ué, ela? A Phoenix? Do Alpha 7? Espalhou-se como vento entre folhas. Riley havia entrado no campo para entregar as últimas homenagens. Suas cicatrizes reluziam à luz, prata contra a pele bronzeada. Um silêncio tomou conta do espaço. O general se aproximou com um microfone em mãos. Ele acenou na direção dela. A maioria de vocês a conhece como Sargento Dawson, mas alguns de nós a conhecem por algo completamente diferente. Ele se voltou para a multidão. Ela é a Fênix, a heroína do Alpha 7, aquela que rastejou pelas chamas para que outros pudessem viver. Suspiros percorreram o público. Mesmo os recrutas que treinaram com ela não sabiam o peso completo de sua história, até agora. Ela treinou centenas desde que voltou para casa. Mudou vidas, fez guerreiros. Ela não usa suas medalhas, porque carrega sua história no corpo. O general olhou para Monroe. Alguns de vocês precisaram aprender isso da maneira difícil. Monroe sentiu todos os olhares voltarem-se para ele. Mas pela primeira vez, ele não recuou. Deu um passo à frente, encarou Riley e prestou continência. Permissão para dirigir-me a sargento, senhor? Perguntou ao general. Coleman assentiu. Concedida. Monroe virou-se para ela, olhos firmes. Sargento Dawson, Phoenix, disse, sua voz forte. Obrigado por me quebrar. Por me salvar 2 vezes. Uma vez na floresta e outra de mim mesmo. Riley o observou por um momento. Então retribuiu a continência. Você se reconstruiu, respondeu. Eu apenas lhe dei as peças. Os recrutas aplaudiram. A multidão acompanhou. Não foi teatral, foi respeitoso, profundo, merecido. Quando a cerimônia terminou, Monroe permaneceu na beira do campo. Famílias se reencontravam, amigos riam. Mas ele ficou sozinho por um momento, apenas observando a bandeira ondular ao vento. Riley se aproximou. Ainda acha que cicatrizes tornam alguém fraco? Perguntou, sobrancelhas arqueada. Monroe sorriu de leve. Não, senhora.
Acho que tornam as pessoas inesquecíveis. Ela assentiu. Boa resposta. Ele hesitou. Acha que eu conquistei o direito de servir ao lado de pessoas como a senhora? Ela o encarou por um longo momento. Você conquistou o direito de começar, disse. E com isso virou-se e se afastou. Seu mancar firme, cabeça erguida, a sombra longa sobre a grama. Enquanto ela desaparecia entre a multidão, Monroe sussurrou para si mesmo, quase reverente. Fênix, ele não estava saudando um codinome. Estava honrando uma lenda e tornando-se parte de algo maior. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor, deixe um comentário com sim e aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.